Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos no item provação. Estamos na questão 246. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo, ao aluno, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a provação é a luta que ensina ao discípulo, o aluno rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, nós temos as provas, que são aquelas que nós vamos aprender, que nós vamos realizar para podermos mostrar o que aprendemos. Temos as provações, que são as provas mais difíceis, que ele está colocando que é a luta que ensina o aluno rebelde e preguiçoso. Então, nós temos as provas. A gente não consegue aprender com a prova, vai entrar a aprovação. Por quê? Porque somos rebeldes. E é o que nós mais somos nesse planeta, somos rebeldes, preguiçosos. E aí vem a luta mais difícil, Vai vir a luta, vai vir a situação mais difícil para o aprendizado. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a expiação é a penalização. É aquele que infringiu a lei de Deus. Então, é automático. É uma questão, nós estamos mergulhados nessa energia, nesse hausto do Criador. No momento que nós infringimos a lei, automaticamente nós estamos ali entrando no circuito da expiação, ou seja, nós vamos receber de volta aquilo que nós fizemos, porque a lei de causa e efeito, de ação e reação, que a lei é uma lei universal e imutável de Deus. Então, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Diferença da provação, que ensina, é a luta que ensina. A expiação é a pena imposta àquele que cometeu um crime. A lei da prova e da expiação é inflexível. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com sursis. Então, o Emmanuel está respondendo com outra pergunta. Os tribunais da justiça humana, que são imperfeitos, eles não comutam a pena, ou seja, eles não diminuem a pena, eles não beneficiam uma pessoa que, por bom comportamento, por uma série de coisas, com o sursi, que é a dispensa da pena. Então ele está perguntando se aqui, com todas as nossas imperfeições, existe a diminuição da pena, quanto mais com a misericórdia de Deus. Então ele continua. A inflexibilidade e a dureza não existe para a misericórdia divina. Por isso que é a misericórdia divina, vou repetir. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Então é a comutação da pena, a pena diminuída pelo amor que cobre a multidão de pecados. A pessoa aprendeu a amar, a pessoa está modificada, mais fraterna, mais empática. Ela não precisa passar por uma série de coisas, porque ela já aprendeu a lição que precisava aprender. As situações, as provas, principalmente as provações, são para que a gente aprenda uma lição que não aprendeu com a prova. E a expiação é limpar o terreno que sujou, ou seja, é uma pena imposta por um crime que cometeu, sujou o terreno, é obrigado ele a limpar, não teria cabimento outra pessoa limpar a sujeira que fez. Então, quando ele diz aqui, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Como se verifica a queda do espírito? Conquistada a consciência e os valores
racionais. O que ele está falando aqui? Quando desperta as paixões, a gente, quando conquistada a consciência e os valores racionais, a partir do momento que o homem tem consciência de que ele sabe, né? Por isso sapiens sapiens, a consciência da razão, a capacidade de analisar, a capacidade de entender. Então é isto que ele está colocando aqui. Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Ou seja, quando desperta as paixões, a paixão, a vontade de conseguir, a vontade de atingir, a vontade de ter. Então, quando despertam as paixões, vai usar a razão. Nós vamos ver isso lá no Livro dos Espíritos, né? O homem vai usar a razão para conseguir, para fazer as coisas que ele quer. Então, dentro das suas possibilidades de ação, dentro da sua capacidade de entendimento e de conhecimento, ele vai assumir as responsabilidades dos seus atos. Então, eu vou repetir aqui. Conquistada a consciência e os valores racionais. Porque antes de ter essa consciência, nós estamos ali com menos responsabilidade daquilo que fazemos, porque não temos razão para analisar plenamente, nem a consciência para entender plenamente. Então, conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. São raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aquilo que viemos realizar aqui, a mudança interior, o aprendizado, o crescimento, a elevação. São raros os que praticam os deveres morais, são raros aqueles que realizam o que vieram aqui fazer. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais e aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Porque quando nós praticamos os nossos deveres, quando nós realizamos o que é que viemos fazer, quando nós nos modificamos, nós nos elevamos, nós aprendemos, nós começamos a receber, aumentando seus direitos divinos, nós começamos a receber por direito a ajuda, o aprendizado, a elevação, conhecimento. Então, é o que ele coloca aqui, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida como discípulo, porque termina os seus estudos básicos, qual é o nosso intuito? Vamos lembrar aqui a nossa caminhada. Como o Leon Denis colocou, o Emmanuel aperfeiçoou bem. Nós dormimos na pedra, sonhamos no vegetal, caminhamos no animal e acordamos no hominal. Quando nós estamos como animais, nós estamos sonhando, buscando a próxima etapa, que é ser hominal. Quando nós estamos aqui agora como hominais, nós estamos sonhando, buscando a nossa próxima etapa, que é o angelical. Então, nesse caminhar de existências, nós temos uma única vida, várias existências. Nesse caminhar de existências, nós estamos sonhando sempre com o degrau que nós temos à nossa frente. Por isso que ele coloca aqui, colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma, quem foi colocada por Deus no caminho da vida? A alma. O que é a alma? O espírito encarnado. Como discípulo, como aluno que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então nós vamos, como nós não, pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio,
quando nós não caminhamos na nossa evolução, nos deveres que aqui temos que cumprir, nós vamos cair. E vamos cair pelo quê? Pelas nossas escolhas, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição, né? Porque aí nós quebramos a harmonia divina, nós quebramos a harmonia que existe nas leis naturais, nas leis de Deus, nas leis que existem entre os homens, nas leis que existem entre nós e tudo que foi criado, entre os animais, os vegetais e os minerais, que estão todos conosco na mesma busca de evolução. Então existe uma harmonia nessa evolução universal, nessa busca de evolução e na situação que nós vivenciamos aqui na Terra. Quando a gente quebra essa harmonia, nós temos que acertar as contas até voltarmos ao estado que estávamos antes de aprendizado e continuar o caminho. A queda do espírito somente se verifica na Terra? Ele responde: a Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível e não na carne que se apodrecerá com o tempo. A sede, né? Não é sede, é sede. A sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível. Está no espírito, nós somos espírito. Comandamos o perispírito que comanda esse corpo aqui, que é a nossa vestimenta. E não na carne, que é o corpo, que é a vestimenta, que se apodrecerá com o tempo. Vou ler de novo. A Terra é um plano divino de vida e de evolução como outro qualquer. Todos os orbes são planos de vida e evolução. E nas esferas mais variadas, em todos os lugares, em todas as esferas, em todos os orbes, a alma pode cair. Em todos os lugares, o espírito encarnado pode cair, que é a alma, né? O espírito encarnado. Em sua rota evolutiva, ele pode cair no seu caminhar em busca da evolução. Porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível. Está em nós. Nós somos espírito. E é dentro de nós que está o bem e está o mal. E não na carne que se apodrecerá com o tempo. E não na vestimenta que nós usamos nessa encarnação. Como se processa a provação coletiva? Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. Então procede-se, né, verifica-se a convocação. São chamados todos para passarem por uma determinada situação, porque todos têm que passar por aquela situação, eles passam ali em conjunto. Então é o grupo que se reúne dentro de um avião que vai sofrer um acidente. Aquele que não participa do grupo perde o avião, né, por N motivos. É o grupo que se reúne para ir para uma festa, para ir para algum lugar onde vai acontecer um acidente. Perdão. Então é o que ele coloca aqui. Perdão. Na aprovação coletiva. Perdão. Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, todos na mesma situação, com a mesma pendência, com a necessidade de passarem pela mesma situação. Perdão. Com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente por meio dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Então, existe toda uma programação, os prepostos do mestre que trabalham com essa programação, e aí são convocados aqueles que vão passar pela mesma situação.
Então, os mecanismos da justiça de Deus, né, na lei das compensações, causa e efeito, funciona então espontaneamente, é uma lei natural. Não tem um juiz que diz, ele fez isso, então vamos lá, vamos buscar aqui. Não, é espontâneo, é uma coisa automática no processo da lei. Por meio dos prepostos do Cristo, aí sim, dentro da logística, do trabalho dos prepostos do Cristo, que montam todas as situações, que convocam, não são os trabalhadores do mestre, que convocam os comparsas na dívida do pretérito do passado para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais, abre aspas, doloroso acaso, fecha aspas. Não existe acaso, não existe coincidência. Existe uma rota, existe uma diretriz, né, de aprendizado, de elevação e de trabalho, que todos nós estamos sujeitos. Então, razão porque muitas vezes intitulais, abre aspas, doloroso acaso, fecha aspas, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, né, mais diferentes, no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais. A incredulidade é uma provação? Vamos lá. O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe. Até porque o ateu, ele tem uma crença. A não acreditar em Deus é uma crença. Então, é o que ele está colocando aqui. O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe. A não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados. Ou seja, na questão da palavra, né? Na questão de como colocar as coisas. Não em termos espirituais, né? Não em termos daquilo que nós trazemos conosco. Então, voltando, o ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que lhes é inata, vem conosco, está conosco. A existência de Deus e a sobrevivência do ser. Nós vamos ver em todas as crenças, em todos os povos da antiguidade, a questão do Deus e a questão da vida, ou a questão da existência, a questão de que as coisas continuam, nada se acaba. Isso vem desde o homem primitivo, porque isso está inato, está dentro de nós, vem conosco. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizem nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Somente se recebe a ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas, e considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio ou ao crime? São duas perguntas, né? Só se recebe a ofensa que se fez jus, ou seja, vem no mesmo tamanho, na mesma proporção que eu fiz, então é conforme aquilo que eu preciso, que eu mereço, e alguém é fadado, encarna para cometer um crime ou para se suicidar? Vamos ver aqui a resposta do Emmanuel. Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Então, a dor vem de acordo com as necessidades de aprendizado, as necessidades de entendimento, as necessidades de conhecimento para realizarmos aquilo que temos que realizar ou para aprendermos aquilo que temos que aprender, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Então, com vistas àquilo que eu preciso pagar do que eu fiz e com vistas àquilo que eu preciso estudar e aprender para o futuro. Então, nessas duas situações, acertando o passado e o que eu ainda preciso aprender, que é montada essa situação, né, daquilo que eu vou passar, que eu vou receber como, digamos assim,
justiça no cumprimento das minhas provas, ou principalmente nas minhas provações. No capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que se trata de provação bem amarga, indispensável ao nosso processo de regeneração própria. Existem, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporária, onde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação dos seus semelhantes. Vamos entender cada palavra do que o Emmanuel está colocando aqui. Existem, porém, no mundo as pedradas da ignorância e da má-fé, partida dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-los com sensibilidade doentia. O que é a sensibilidade doentia? É um drama maior, é uma tempestade em copo d'água. É aquela pessoa que se ofende, é aquela pessoa que se melindra por qualquer coisa, são coisas do mundo. As pessoas entram num templo, numa sinagoga, numa igreja, num centro espírita, onde for, e elas acham que vão encontrar santos lá dentro. E elas mesmas não são, mas elas acham que lá dentro vão encontrar santos. E nós vamos encontrar pessoas iguais a nós, algumas melhores, outras piores, mas é o normal do aprendizado, é o normal da vida. Aí quando acontece alguma coisa, algum irmão mais destemperado, alguém que está passando por um processo, dá uma resposta torta, acontece alguma coisa, ele sai batendo lata, né? Porque onde já se viu, se diz crente, se diz judeu, se diz protestante, se diz católico, se diz espírita, e fez isso, fez aquilo. Estamos todos no caminho do aprendizado. Então as pessoas que se melindram, as pessoas que fazem tempestade em copo d'água, né? Que criam sofrimentos aonde não existe sofrimento. Existem situações normais da vida. A pessoa vai e cria um sofrimento desnecessário ali. É isto que ele está falando, é um drama maior. De modo a não recebê-las com sensibilidade doentia. Não faz tempestade em copo d'água, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio, propósito de trabalho, de entendimento, e o meu esforço para entender o outro, para aprender com o outro, para perdoar o outro, para me entender, me perdoar e trabalhar para Deus. Não é para o rabino, para o pastor, para o padre, né, para o grupo, não, é para Deus. É esse o comprometimento. Então, quando ele diz aqui, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las, não receber as pedradas da ignorância e da má-fé com sensibilidade doentia, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas, as pedradas nessas situações difíceis, fazem parte do seu plano de vida temporário, faz parte do programa temporário dessa existência aqui, faz parte desse mundo, onde veio para se educar. Nós viemos aqui para nos educarmos, para aprendermos, para crescermos, colaborando ao mesmo tempo na educação dos seus semelhantes. Porque da mesma forma que o meu semelhante está me educando, é meu professor, eu sou o professor do outro. Nós somos lápis, nós somos borracha no equipamento escolar dos nossos companheiros. Eles são lápis, eles escrevem no nosso livro e são borracha também no nosso livro, eles apagam no nosso caderno. Então todos nós somos professores e todos nós somos alunos aqui na Terra. Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida. E devemos reconhecer que, se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses indivíduos devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso,
voltam ao estudo da mesma, né, daquela mesma matéria que perderam a prova, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. O que acontece com alguém que se suicidou? A hora que ele volta, ele vem reencarna, porque ele vai reconstituindo o seu perispírito. A hora que ele reconstitui, que ele está mais tranquilo, ele vai passar de novo pela mesma situação que o levou ao suicídio. Então, ou seja, ele vai passar por uma provação, porque é uma prova extremamente difícil, porque ele já sucumbiu, né? Já perdeu a prova, é o que ele coloca aqui. Então, ele volta depois para passar pela mesma prova, com o agravante de que a sua volta ele vai ter os seus pares. Quem são os seus pares? São suicidas, encarnados e desencarnados, que estarão ali para aprender com ele, se ele tiver força, se ele conseguir passar pela aprovação. Ou aqueles que, principalmente os desencarnados, que vão tentar induzi-lo a se suicidar de novo para se juntar a eles. Então a gente vê quando o Chico fala que a Dona Ivone do Amaral era uma heroína, né, silenciosa, é porque a reencarnação dela, como Ivone do Amaral Pereira, era uma reencarnação difícil, expiatória, ela tinha uma mediunidade de expiação. Por quê? Porque a mediunidade dela era para se comunicar com suicidas, porque ela era ex-suicida. Ela tinha se suicidado nas duas últimas encarnações antes dessa de Ivone, uma no Tejo e outra no Sena, ela havia se suicidado. Então ela tinha aquele grupo de suicidas com ela, ela tinha toda uma dificuldade por causa dos sentimentos, por causa de todas as situações que ela provocou nela por causa do suicídio, toda a dificuldade do tempo todo estar em contato, estar vendo, estar se comunicando com espíritas suicidas e passar pela encarnação sem ser tocada, sem sucumbir de novo ao suicídio. Então, uma encarnação extremamente difícil, por isso que o Chico chamava ela de uma heroína silenciosa. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e por vezes sucumbem na luta. Né? Dona Ivone se suicidou, voltou para passar pela mesma situação, o que ela fez? Se suicidou de novo, infelizmente. Aí quando ela vem como Ivone, ela consegue passar por toda a encarnação, ajudando os suicidas e sem passar pelo suicídio novamente. Então ela se supera. Então muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e por vezes sucumbem na luta sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos de modo algum imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. De modo algum podemos imputar a Deus o fracasso de suas esperanças. Por quê? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, temos as mesmas oportunidades, temos as mesmas chances, então cabem a nós as nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio escolhermos o caminho. Por isso que ele diz, de modo algum, imputar a Deus o fracasso de suas esperanças. O fracasso é nosso. Porque a providência divina, providência com P maiúsculo, providência divina, concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação, de trabalho e de aprendizado. E aí nós vamos passar para o próximo item, que é virtude. Estamos agora na questão 253. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Então, o que é concessão? Concessão é ato ou efeito de conceder, né? É uma licença, é um favor, é um privilégio, é algo que alguém dá para alguém, né? Alguma coisa que concessão é algo que a gente recebe. Então, a virtude é uma concessão de Deus, então é um privilégio que Deus dá para uns, ou é aquisição, ou é conquista da criatura? É essa que é a pergunta. Perdão. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada
concedida por Deus às criaturas em todos os tempos. Então, a dor, a luta e a experiência consiste de uma oportunidade sagrada, a existência de estarmos aqui, a reencarnação, porque a reencarnação nós vamos passar pela dor, pelos aprendizados, por alegrias, por aprender a amar, pela alegria da transformação, pela alegria do conhecimento, pela alegria das descobertas, pela alegria de vermos o quanto nós somos capazes de nos modificar. São alegrias, mas passamos pelas situações difíceis, pelas provas, pelas provações e pela expiação. Então, a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada. Essa reencarnação é uma oportunidade sagrada concedida por Deus. Deus não concede a virtude, Deus concede a oportunidade sagrada da reencarnação para que a gente adquira virtudes com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com o nosso empenho. Então, uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito. É sublime e morredora. Aquilo que nós conquistamos, a gente não perde nunca, continua conosco pela eternidade. Então, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores. Nós não vamos perder nunca mais as virtudes que adquirimos, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, a virtude se conquista através do trabalho e do esforço próprio. Que é a paciência e como adquiri-la? Isso aqui eu principalmente tenho que ler com calma, porque o que é a paciência e como adquiri-la? Vamos lá. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo ao outrem na exemplificação. Então, a verdadeira paciência, porque existe a falsa, existe a falsa. Quando eu falo, eu perdi a paciência, eu não posso perder o que eu não tenho. Não perdi nada, eu não tenho paciência, essa que é a questão. Então, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma. O que é a exteriorização? É a expressão, é a fala, é o modo operante, é como a pessoa lida com a vida e com os outros. Então, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização. Eu vou mostrar a paciência através dos meus atos, através de como eu ajo. Da exteriorização da alma, né, que é o espírito encarnado que realizou, já fez, já conquistou muito amor em si mesmo. Então, primeiro eu aprendo a amar. E se eu já conquistei o amor em mim mesmo, eu já consigo me amar, eu já consigo começar a amar os outros, eu já aprendi, eu já me mortifiquei, eu vou exteriorizar em mim esta mudança. E essa exteriorização da minha mudança é a verdadeira paciência para com o direito que o outro tem de estar no tempo dele, de não ter mudado ainda, de não ter aprendido ainda. E vou doar esse meu conhecimento, como? Falando? Não. Na exemplificação. São os meus exemplos que vão fazer com que eu ajude o outro a aprender o que eu já aprendi. Eu vou repetir. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável, sem desdenhar, sem deixar de utilizar o máximo que puder de energia para esclarecer a incompreensão, para esclarecer aquele que não consegue ainda compreender, para esclarecer aquele que sabe menos, para esclarecer aquele que está buscando ajuda. Então, esse amor é a expressão fraternal, de irmandade, que considera todas as criaturas como irmãs. É a fraternidade, a empatia para com o outro, em quaisquer circunstâncias,
sem desdenhar a energia necessária, a energia que precisa dispensar, precisa dar, para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. É nos iluminando, quando Jesus coloca, buscai a vossa luz, é nos iluminando que nós vamos adquirir os valores sagrados, os valores verdadeiros da tolerância esclarecida, da tolerância para o outro esclarecida. Por quê? Porque é uma tolerância baseada no amor, na compreensão de que somos todos irmãos, eu tenho obrigação de ajudar aquele meu irmão que sabe menos do que eu. E, para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister, faz-se necessário educar a vontade. E vamos lembrar de Emmanuel, capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Esse livro é indispensável, quando ele fala da vontade, a verdadeira vontade. Então, para que nos edifiquemos, para que possamos construir o nosso templo, o nosso edifício, para que nos edifiquemos nessa claridade divina, nessa iluminação, faz-se necessário educar a vontade. Educar a vontade, curando enfermidades psíquicas, trabalhando aquilo que nós trazemos dentro de nós, desta e de outras encarnações. Então, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Curando enfermidades psíquicas, nós estamos trazendo de várias e de várias e de várias vidas. Quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio. Essa é uma enfermidade que a gente traz conosco. Desistir. Abandonar o esforço próprio. Como diz, largar de mão. Quantas vezes você vê a pessoa colocar, deixa pra lá, eu vou fazer na próxima encarnação. É um desrespeito tão grande ao presente mais sagrado que nós recebemos de Deus, que é a oportunidade de aprender. É a reencarnação. Esta reencarnação aqui, que estamos vivendo agora, é um presente. E nós temos que honrar o nosso Criador. Nós somos a criatura. Nós temos que honrar o nosso Criador, nos utilizando desse presente da melhor forma possível para crescer e para melhorar. É um desrespeito parar, desistir, deixar para lá, que se dane. É um desrespeito imenso para com o nosso Criador. Eu vou repetir. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas e seculares que nos acompanhavam através das vidas que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. O problema está em nós, o mal está em nós. Somos nós que temos que nos modificarmos. E a pior coisa do mundo que podemos fazer é nos queixarmos. Porque quem se queixa está se queixando da divina providência. Está se queixando das colocações que Deus colocou no caminho para que ele crescesse e aprendizasse. Está se queixando de Deus. Então nós não podemos nos queixar. A queixa, a reclamação é pior que a maledicência. Porque a maledicência eu estou falando mal do outro. A queixa, a reclamação, eu estou falando mal de Deus. Então nós temos que avaliar, quando a gente vai reclamar de alguma coisa, morde a língua, corta até sem, eu não vou falar mal de Deus. É pior do que falar mal do meu vizinho. Que eu também não devo fazer. Mas reclamar é muito pior. Então quando ele coloca aqui, de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença, de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Todo o mal está
dentro de nós. E na oração que Jesus ensinou quando nós colocamos, e não nos deixeis cair em tentação. Quais são as tentações? As coisas do mundo, as vontades, os desejos, mas livra-nos, Pai, do mal. É o mal que existe em nós, é o mal que existe dentro de nós, é o mal que nós fazemos aos outros. Aí você vê as pessoas mudarem a oração e nos livre de todos os males, quer dizer, todo o mal está lá fora. Sou bonzinho, me livra de tudo. Não, me livra, me ajuda. Não é me livra, é me ajuda a que eu possa me limpar. Me ajuda, me ajuda a me livrar do mal que existe em mim, do mal que eu faço aos outros. Essa ajuda que nós temos que pedir a Deus. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina. Né? Disciplina, disciplina e disciplina. Foi o que Emmanuel colocou para o Chico. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, pela moderação dos nossos impulsos, desejos, impulso de se a farinha é pouca, me pirão primeiro, impulsos sexuais, impulso de conseguir as coisas de qualquer jeito ou a qualquer preço. Então, para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela moderação dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Considerando a liberdade do mundo interior, porque no mundo exterior nós não temos tanta liberdade, porque nós já temos uma construção que foi feita ali, onde nós nascemos, as dificuldades que temos, as limitações que temos de poder aquisitivo, de poder mental, de condições físicas até, tá numa cadeira de rodas ou tá com alguma limitação, mas interiormente nós somos completamente livres, é o que ele está colocando, considerando a liberdade do mundo interior, porque interiormente para o trabalho, para renovação, para reforma íntima, perdão, para o trabalho interior, que é o verdadeiro trabalho, que é para isso que nós viemos aqui, nós somos inteiramente livres. Então, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Deixar de fazer o que sempre fez porque é mais fácil. E dominar essas correntes, dominar a repetição, não repetir de novo os mesmos erros, não buscar de novo o caminho mais fácil, buscar o certo, porque o certo é sempre o mais difícil, é a porta estreita, porque a porta larga, onde vai a boiada toda, essa é a mais fácil, e é o que faz a gente ficar preso aqui, perdido no tempo e no espaço, sem aprender. Nós temos que analisar o que é mais fácil e o que é o certo. E lutarmos contra a vontade de fazermos o mais fácil. Trabalharmos em nós e pedirmos ajuda ao nosso mentor, pedirmos ajuda a Deus, nosso Pai, para que tenhamos força para escolher o caminho correto, a porta estreita. O adágio popular, quer dizer, o dito popular, considera que, abre aspas, o hábito faz a segunda natureza, fecha aspas, né? Que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Isso é um dito popular e que não tem a menor condição de ser colocado na nossa vida. Por quê? Porque eu não nasci assim, eu fui criada simples e ignorante para adquirir o aprendizado através de várias existências numa única vida. Então, o dito popular considera que o hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina tem que vir antes da espontaneidade, ou seja, daquilo que é o comum, daquilo que eu faço sempre, daquilo que eu repito sempre. Eu tenho que me disciplinar e mudar. Vou no de sempre? Não.
Eu me disciplino e vou fazer diferente. Eu me disciplino e consigo me sacrificar em algumas coisas, consigo renunciar a outras coisas, consigo pensar no nós em vez do eu. Isso é através do esforço e da disciplina. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato, né, o desejo, que o desiderato é o que se deseja, é uma aspiração. Então, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desejo da sua redenção, né, da sua liberdade, da sua libertação, da sua ascensão, da sua melhora. Devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Então ele está colocando, existe mérito na caridade material? Nós espíritas devemos fazer as duas ou devemos trabalhar só com a caridade espiritual? Porque quando nós estamos trabalhando numa sessão mediúnica, nós estamos trabalhando na caridade espiritual, ajudando os espíritos em dificuldade. Quando nós estamos trabalhando num estudo, numa evangelização, num estudo de uma obra, nós estamos trabalhando o nosso espírito, o espírito daqueles que estão estudando conosco. A caridade material é a cesta básica, é a sopa, é a ajuda que nós levamos aos necessitados, né? Ajuda material. Então ele coloca aqui, a divisa fundamental da codificação kardeciana formulada, abre aspas, fora da caridade não há salvação. Por que o Kardec colocou fora da caridade não há salvação? Porque na época do Kardec, metade do século XIX, a igreja tinha o slogan, fora da igreja não há salvação. Era o slogan da igreja católica. Fora da igreja católica, né, fora da religião católica, não há salvação. É assim que eles colocavam. Aí o Kardec colocou, fora da caridade não há salvação. Então, por isso que ele diz, a divisa fundamental da codificação kardeciana, que isso dividiu antes, né, e depois da colocação que o Kardec traz. A divisa fundamental da codificação kardeciana formulada, abre aspas, no fora da caridade não há salvação, fecha aspas, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Já explica tudo. Há fora da caridade, em todos os tipos, em todos os sentidos, espiritual, material, de todas as formas. Fora da caridade não há salvação. Já explica tudo, é o que o Emmanuel está colocando aqui. Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção, né, da libertação universal. Urge, né, para ontem, contudo, que os espíritos sinceros, não é verniz de sociedade, é sinceramente. Então, urge, contudo, que os espíritas sinceros, aqueles que realmente querem aprender, querem crescer, querem se modificar. Não é, né, o blá blá blá, não é da boca para fora. Urge, contudo, que os espíritas sinceros, esclarecidos no Evangelho, né, nos ensinamentos do Cristo, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, né, da doutrina espírita, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior, do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Então, a feição educativa dos postulados doutrinários, aquilo que a doutrina nos trouxe, os ensinamentos que o Kardec nos trouxe é o da iluminação interior. Como Jesus colocou, buscai a vossa luz. Melhorando-se os valores do coração e da consciência. Né? Melhorando todos os valores que nós temos, trazendo a elevação,
para a nossa consciência, mudando os nossos valores pessoais, a nossa atitude, a nossa forma de ser. Esse é o mote principal, esse é o fundamento da doutrina espírita, a evangelização, a mudança interior, né? A busca do homem melhor, né? Reeducar o homem velho, transformar no homem melhor, no homem de bem, como nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro desses imperativos é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização. Então, dentro da doutrina, dentro daquilo que é educado, é correto, né, que nós demos valor à excelência dos planos educativos da evangelização. Damos valor à essência, à necessidade da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã em vistas ao porvir. É uma mentalidade espírita cristã olhando para o futuro, em vistas do porvir, olhando para o futuro. Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados, mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias, né, partidárias, intolerantes, também organizaram as edificações materiais para a caridade do mundo, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram. O que ele está falando aqui, né? Quando ele diz, nós não podemos esquecer que as expressões religiosas, as religiões, né, durante o tempo, durante todos os tempos, todas as religiões de todos os tempos, né, as religiões sectárias, as religiões intolerantes, partidárias, também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo. Também fizeram a caridade, também ajudaram, criaram orfanatos, criaram asilos, né, criaram educandários, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos, e criaram também os monumentos, né, as igrejas suntuosas aqui, né, é o que eles estão colocando. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram, saíram do rumo, do propósito que tinham no começo, em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. Em via do esquecimento da iluminação, da busca da luz interior, da busca do aprendizado, da busca da iluminação dos espíritos encarnados. E agora ele fala da Igreja Romana em particular, né? A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis, né? Os templos, as catedrais, né? Suntuosas, de assistência social. Então, embora senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, asilos, escolas, né, e orfanatos, né, tangíveis de grandes obras, né, de assistência social, sente hoje, e aqui nós estamos no livro está na metade do século XX, né, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, de tijolo, né? Porquanto em seus estabelecimentos suntuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. Dentro do seu ouro, do seu luxo, suas capelas ornadas em ouro, né, nós vamos ver todo o sofrimento dos homens que desvirtuaram o propósito. E aí a gente está vendo, né, o Papa Francisco aí tentando se desculpar e tentando acertar erros do passado, e a gente vê, mas não é só a católica não, todas as religiões se desvirtuaram, e nós vamos ver muitas casas espíritas, que é uma religião mais nova, mas nós vamos ver muitas casas espíritas se desvirtuando também dos ensinamentos, dos alicerces, da base doutrinária, que é a base do Kardec. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam, né, quando têm em vista, quando miram, né, quando o alvo que querem atingir, a espiritualização. Então, quando colimam
a espiritualização, quando o alvo que querem atingir é a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Então, as obras de caridade moral só têm sentido se, junto com elas, o objetivo for também transformar o homem, também levar os ensinamentos do Cristo, também levar o amor, a fraternidade, a empatia, o aprendizado do Evangelho. Porque o homem modificado, isto sim vai fazer diferença para a eternidade. Você mata a fome, é necessário, mas ele dali a 3 horas vai ter fome de novo. Depreende-se, entende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva para a qual os espíritas devem voltar os olhos. Então, o serviço de cristianização, trazer o Cristo, trazer os ensinamentos do Cristo, evangelizar, trazer o evangelho para o coração das pessoas, constitui a edificação definitiva. Isto sim é para a eternidade, é definitivo, para a qual os espíritas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Porque nós temos que ajudar materialmente, nós temos que ajudar com a cesta básica, mas nós temos que principalmente montar os cursos de estudo, de aprendizado, a evangelização para as crianças, para que nós possamos mudar o homem interiormente, porque aí nós estaremos mudando o planeta inteiro. Tem o filmezinho que corre na internet, o pai tá ali ocupado, aí o menino, vamos brincar, ele pega o mapa mundi, ele rasga ali, fala assim, olha, você monta o mapa, a hora que você montar todos os países eu vou brincar com você. Aí o menino, no instante, vai, monta, traz pro pai. Fala, mas como é que você montou tão rápido? Porque o pai sabia que ia ser difícil para ele juntar os países ali. Ele falou, tinha um homem atrás do mapa. Eu juntei as peças do homem, o mapa se montou. É uma metáfora? Mas essa é a grande verdade. A hora que nós mudarmos o homem no planeta, nós mudaremos todo o planeta. Como interpretar a esmola material? No mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade. Então, no mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e sua utilidade oportuna, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola material, porém, é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. A necessidade que um ser humano tem de se humilhar a pedir uma esmola é a consequência do desequilíbrio da sociedade que nós estamos construindo ao longo do tempo, que nós estamos construindo ao longo de todo um trabalho que nós estamos vivenciando há milênios, encarnando e desencarnando aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Porque se nós estamos há milênios encarnando e desencarnando aqui, o estado que o planeta está, o estado que a sociedade está, a sociedade capitalista desenfreada, selvagem que existe hoje, tudo isso é responsabilidade nossa. E é todo esse desequilíbrio, é toda essa desestruturação que nós criamos ao longo do tempo que faz com que haja pessoas que morram de fome. Na rua, na esquina, do lado de uma casa que joga comida fora. Esses desequilíbrios são criados por nós. Deus não tem nada a ver com isso. Então, a esmola material, porém, é índice de ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Nós estamos aqui completando o nosso tempo,
né? Nós começamos a questão 256, mas vamos começar de novo esta questão 256, porque tem muita coisa para colocarmos aqui em relação ao que e o Emmanuel também dá uma resposta extensa aqui da esmola material. Então nós paramos o nosso estudo na questão 255. E no nosso próximo estudo retomamos, vamos reler aqui a 256. Até lá!